Senhor Jesus. Há uma palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo 5, falando a respeito do tanque de Betesda, né? Que havia um paralítico ali há 38 anos, que ele estava precisando, né? Estava esperando o seu milagre. E ali a tradição local daquele lugar, né? Dizia que de certo em certo tempo, um anjo ele descia, movimentava as águas, e aquele que pular primeiro seria curado de qualquer enfermidade, seja qual for. Mas aquele homem, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus lhe perguntou por que ele estava ali. Ele disse que todas as vezes que o anjo movimentava as águas, ele não tinha ninguém que colocasse ele dentro do tanque. Sempre alguém pulava primeiro e era curado. E o que Deus ele fala através dessa palavra nos nossos corações? Eu acho interessante que Jesus, ele não foi no dia do movimento. Jesus ele não foi até aquele paralítico num dia em que estava todo mundo alvoroçado porque alguém mexeu na água, um anjo mexeu na água, como eles acreditavam. Jesus ele foi num dia normal, um dia comum, ali no canto daquele homem onde ele estava. E o que Deus ele fala no nosso coração? Não espere ser cheio só em grandes movimentos. Não espere ser tocado pelo Senhor somente diante de grandes movimentos. Porque há milagres grandiosos que Deus vai fazer no silêncio. No silêncio do seu quarto, no silêncio da sua espera, quando você achar que parece que Deus ele te esqueceu. Deus ele vai fazer grandes milagres no momento da espera, no momento da escassez, no silêncio da espera, no silêncio da escassez. O que Deus ele fala no nosso coração através dessa palavra mais? Jesus ele foi ali onde aquele homem estava. Ele não tinha ninguém para colocar ele dentro do tanque. Que eu imagino assim comigo que aquilo era só uma tradição, né? Era talvez uma lenda daquele lugar, daquela região. Imagino que talvez ninguém pudesse ter sido curado. Alguns eram curados pela sua fé, né? Ou eu não sei como era, mas eu imagino que ali naquela época, ali que é apenas um mito, ali naquela região. Mas Jesus ele chegou ali, viu a fé daquele homem e tocou naquele homem e curou ele. E ele saiu andando, né? E Deus ele falou forte no meu coração. Não espere grandes moveres. Não espere pelo congresso para ser cheio do Espírito Santo. Não espere vir um cantor famoso para adorar. Não espere vir um pregador famoso para sentir, para ser tocado pela palavra do Senhor. Não espere que venha alguém famoso para ler a palavra para que você se sinta tocado. A palavra ela está no nosso dia a dia, na nossa frente. Ela está na nossa casa, no nosso convívio. E Jesus, ele também está, né? Então não espere algo grande acontecer para que você venha ser grandemente tocado. Não espere um ambiente propício. Não espere um anjo, ou seja, não precisa esperar um anjo vir movimentar as águas. Porque a autoridade e o poder Deus ele já te deu. A unção Deus ele já te deu. Não espere grandes movimentos, não espere o alvoroço. Eu imagino que ali quando eles viam que a água se movimentava, imagina o alvoroço que era naquele lugar. Era gente correndo por tudo quanto é lado, era gente gritando, gente chorando, gente correndo, talvez gente até brigando, né, para pular dentro do tanque. Gente, talvez um de discórdia com o outro, talvez um puxando o outro, mas Jesus ele chegou ali na quietude, no silêncio, no canto com aquele homem. E ali muitos estavam aguardando o movimento.
e não puderam ver Jesus. Muitos estavam aguardando o movimento nas águas e deixaram passar despercebido o dono do milagre, que é Jesus. Então que nós não venhamos deixar passar despercebido o dono do milagre, que é Jesus. Talvez ele está no momento mais quieto, talvez ele está na quietude do seu quarto, no seu momento de oração. Talvez Deus ele está ali quando você está ali no cantinho do seu sofá, lendo a Bíblia, e Jesus ele está. E talvez é lá que ele vai fazer grandes milagres na sua vida, né? Então essa é a palavra que Deus ele toca no meu coração nesta manhã. Não espere grandes movimentos, não espere momentos propícios, não espere lugares propícios. Se Jesus ele já está com você, se Jesus ele já quer fazer um milagre, né? E enquanto muitos estavam esperando grandes movimentos, deixaram passar o dono do milagre, né? Enquanto muitos estavam olhando e atentos ao tanque, o dono do milagre estava passando ali, foi quietinho, curou aquele homem e saiu. Eu imagino que se alguém mais tivesse falado, Jesus, eu preciso de uma cura, o Senhor poderia me curar. Como aquele homem falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse, quero ser curado, ser limpo, né? Ser curado. Se alguém mais tivesse olhado para o seu vizinho do lado, imagina quanto egoísmo tinha ali dentro, que talvez o vizinho do lado estava com alguma doença ou algum mal, e ele não viu o que Jesus ele tinha feito na vida daquele homem. Eles estavam tão atentos ao movimento, eles estavam tão atentos com o mover daquela água, com o movimento que ele teria, que muitos não viram Jesus ele curar aquele homem, porque se tivessem visto, teria pedido também um milagre. E quantas vezes é assim na nossa vida? Quantas vezes a gente está atento, tanto atento ao movimento, tanto atento àquilo que às vezes é tão grandioso, que nós esquecemos os detalhes. E às vezes Jesus ele está nos pequenos detalhes. Jesus ele está nos pequenos moveres. Jesus ele está nas pequenas coisas. Jesus ele está no de repente. Jesus ele está às vezes passando do nosso lado com a bandeja do nosso milagre na mão, e nós estamos tão despercebidos, olhando para os grandes movimentos, olhando para os grandes mover, para aquilo que é grande, para o lugar que é propício, para o momento que é propício, que nós não enxergamos quando Jesus ele passar do nosso lado. E nós não podemos pedir a cura para a nossa vida. Amém? Então fique na paz do Senhor, tenha um ótimo dia, e essa é a palavra que Deus ele tocou no meu coração, em nome de Jesus.